Olá pessoal, vamos dar início a essa videoaula, que é a parte 4 de comandos no terminal Linux. Ok? Hoje nós vamos falar sobre o comando CHO ou CHOWN, que é o controle vamos dizer assim, você pode controlar quem é o proprietário de um arquivo criado ou um diretório. Vamos também falar sobre o comando umask, que é máscara do usuário, que é uma configuração boa de se fazer quando você pretende criar arquivos e pastas por padrão, vamos dizer assim, customizada, né? Seu, né? Que você, por exemplo, que o padrão normal na instalação do Linux, se eu der um comando aqui agora, umask, aqui no terminal, vou aumentar um pouquinho a letra para ficar melhor, com a melhor visualização. Quando eu der esse comando, ele vai me responder esse código 0022. Bom, esse código 022, ele significa dizer que quando eu vou criar uma determinada pasta ou arquivo, ele pega esse valor, ignorando o primeiro zero, ficando só o segundo zero e o 22, ele vai calcular, através desse código padrão, que normalmente é instalado pelo Linux, como vai ser as permissões dos arquivos e diretórios. Nesse caso, por exemplo, eu já estou dentro da pasta teste, que a gente vem trabalhando nela nos últimos, no terminal, na parte 2 e na parte 3, quando eu dou um ls-l dentro do diretório da pasta teste, que vocês estão vendo ele aqui também na parte gráfica, no Dolphin, como eu já comentei na aula parte 2 e 3, sobre as permissões, que são essas letras RWX, que o primeiro grupo de letras é do dono, o segundo grupo, o grupo de letras seria do grupo, onde o usuário faz parte do grupo, e o terceiro grupo de letras seria de outros, que são usuários, por exemplo, externos. Ok? Então, ou seja, quando eu crio pastas e arquivos, como eu tenho o meu umask 022, o que o sistema entende? O sistema vai entender, prestem atenção nesse detalhe, para diretórios ele vai fazer um simples cálculo, que é o 777 octal, que eu já falei sobre isso, menos o 022. Isso vai ser igual a 7, conta pura matemática, 7 é 55, o resultado final. Ou seja, para o diretório, quando nós criamos com esse umask, ele vai criar a permissão dentro desse código 755. E realmente, quando eu criei os diretórios, tanto no modo sudo como no modo usuário, que podemos ver aqui, eu sou o usuário Jorge, e aqui foi criado para somente o root. Ou seja, o usuário e o grupo faz parte só do root. Aqui no arquivo e aqui no diretório, o usuário é o Jorge e o grupo são os usuários. Ou seja, eu também faço parte do usuário. Ok? Então, vejam que a permissão 777-022, que é o padrão umask, eu fiquei com 757 octal.
o que realmente confere nos diretórios criados. É RWX, que é o 7, o R-X, que é o 5, ou seja, 101, que no código octal significa 5, e os usuários também foi 5, que é 101. Mesma coisa aqui para o arquivo. Na verdade, quando a gente cria o arquivo, é diferente do diretório. Aqui é porque eu andei mexendo na nossa videoaula parte 2 e parte 3, então eu deixei nessa configuração que é igual ao do diretório. Mas quando nós criamos um arquivo, ele vai ficar da seguinte forma: vai ser não 777, vai ser por padrão no sistema, vai ser 666 menos 022, que isso vai ser igual a 644. Então, para provar essa forma, como eu já tenho essa pasta, esse arquivo criado, teste.txt, eu vou criar um novo arquivo dentro da pasta com um comando que vocês já viram também na videoaula anterior, que é o touch teste. Estou criando dentro da própria pasta teste, tá? Então eu não preciso botar nada direto, eu posso botar o nome do arquivo direto. Então, touch.teste2.txt. No momento que eu for criar esse arquivo, eu criei, vocês viram que ele já apareceu aqui no modo gráfico, e agora vou dar um ls-l. Reparem que quando eu criei o teste 2, a autorização, conforme foi visto aqui em cima, conforme eu disse, o arquivo seria 666 menos o código padrão da máscara do usuário, 022, que isso daria igual a 644. Ou seja, o dono, que no caso faz parte do usuário Jorge, realmente o 6 é 110, no código octal é 6. O 4, que seria o grupo, realmente é 4, 100, e os outros 100. Então, por padrão, ele cria dessa forma. Agora, como é que eu posso mudar isso? Posso mudar, sim, perfeitamente. Eu posso dar o comando umask, e, por exemplo, eu quero que o meu código novo do mask seja 002, ou seja, eu vou mudar de 022 para 002. Então, ao eu dar Enter, vamos ver se ele aceitou o comando. Eu dou o comando umask puramente, e agora verifica que ele vem 002 conforme eu solicitei aqui. Dessa forma, se eu quiser fazer um novo diretório da pasta teste, ele ficaria 777, que para diretório sempre é o 777, menos o 002. Isso vai ficar igual a 775, ok? E para isso para diretório, ok? Isso para diretório. Então ele vai ficar com 775, ou seja, eu vou ter autorização total no dono, autorização total no grupo, e eu vou ficar só com leitura e execução nos outros. Então, como isso aqui não é um editor de texto, eu vou apagar e vou criar um diretório. Então eu vou criar make dir, que já foi visto também em aulas anteriores. Por exemplo, teste 2, que vai ser a pasta teste 2 que deverá aparecer aqui, nesse momento. Então, nesse momento, está lá teste 2 na parte gráfica. Quando eu der um ls-l, vocês verificam que a pasta teste 2 ficou exatamente. O dono ficou com 7 no octal, ou seja, todas as autorizações. O grupo também ficou com todas, e o outros ficou com só leitura e execução, ou seja, 117 e 101,
que seria o código 775. No caso dos arquivos, por exemplo, se eu criar um novo arquivo, se eu criar touch e um arquivo, por exemplo, teste3.txt, ele vai ficar com, vou escrever aqui do lado, ok, pessoal? Vai ficar, é o 666 menos 002, que é igual a 664. Ou seja, ele vai ficar, o arquivo vai ficar com 110 no dono, vai ficar com 110 no grupo e vai ficar com só leitura 100. Vamos ver? Vamos tirar aqui txt e vamos dar um enter, ls-l. Então o teste 3 ficou 110 no dono, 110 no grupo e 100 conforme calculado. Ok, pessoal? Então esse comando o mask, você pode configurar conforme a sua necessidade, para, por exemplo, criar um padrão seu, né? Ou seja, esse padrão para diretório e arquivos ficaria configurado, ou seja, customizado para o seu uso, ok? Eu agora vou voltar, vou dar um clear, vou voltar o mask para o padrão, que é o 022, ok? Esse é o meu padrão. Eu mantenho a configuração original da instalação, ok? Se caso tenha necessidade, eu mudo a hora que eu precisar. Então eu vou dar o mask 022, agora eu vou checar se ele mudou o código da máscara do usuário. Então vamos ver aqui o mask e a resposta 022. Ok, pessoal? Agora nós vamos limpar a tela de novo, ok? Agora nós vamos trabalhar com o comando CHOWN ou ON, ou seja, são as condições de configuração de usuários e grupo nos diretórios e pastas, ok? Ou seja, quando eu dou esse comando ls-l, por exemplo, eu estou vendo dentro dessas condições de configuração que aqui seria o usuário e aqui seria o grupo, ok? Então, se eu quiser mudar essas permissões do proprietário, porque on quer dizer proprietário, né? Então, se eu quiser mudar essa propriedade, eu sou obrigado a utilizar o comando sudo, porque é só o administrador que tem essa permissão de mudança. Como usuário eu não conseguiria fazer. Tipo assim, eu vou tentar, vamos lá. Se eu quisesse dar o comando chon, esse é o comando, eu teria que colocar, por exemplo, eu sou o usuário Jorge, então eu vou mudar esse diretório teste2 para root, 2 pontos, e agora eu vou botar, por exemplo, users, vou manter o users, ok? E aí eu vou botar teste2, que é o diretório, ok? Vamos ver se ele deixa. Ele não deixou, operação não permitida. Então, se eu agora colocar o comando sudo e der um enter, ele pede minha senha e vamos ver se ele mudou com o comando ls. Reparem que a pasta teste2 eu agora mudei o usuário por root e mantive o grupo em user. Se eu quisesse mudar, por exemplo, a mesma pasta sendo do root, basta botar na segunda o root de novo, dar o enter e agora vamos dar o ls. E agora a pasta teste2 ficou pertencente ao usuário root e ao grupo root. Muito bem, pessoal. Como é que eu sei, vou dar um clear aqui, como é que eu sei a quem pertence os grupos? Por exemplo, eu tenho um outro comando, que é o id.
ID, né? O ID de um usuário, por exemplo, se eu der ID root, por exemplo, ele vai me responder dizendo que o usuário tem a identificação do root, o grupo tem uma identificação do grupo, e os grupos também pertencem ao root, ou seja, o root trabalha totalmente ligado a ele mesmo. Se eu der agora um ID Jorge, que sou eu o usuário, reparem que ele agora já está me dizendo que eu tenho um código ID aqui, new, do Jorge, eu tenho um código de grupo ID de usuário, ou seja, o Jorge pertence a esse grupo de usuário, como os grupos totais que eu posso pertencer são usuários, power, will e storage. Ok, então, por exemplo, se eu quisesse mudar, por exemplo, vamos aproveitar o tecladinho, se eu quisesse mudar Jorge, por exemplo, Jorge, o diretório teste 2 e Jorge, eu possivelmente não vou conseguir fazer essa troca, porque aqui, nesse grupo aqui, eu, por exemplo, o usuário eu tenho aqui e Jorge eu tenho aqui. Então, ou seja, o meu grupo aqui, eu não tenho Jorge. Olha só, os grupos eu tenho user, power, will, storage. Se eu der esse teste aqui, se eu der o enter aqui, ele diz que o grupo é inválido, ou seja, eu não tenho o Jorge no grupo. O Jorge faz parte do usuário, ok? Então, se eu corrigir e se eu colocar aqui, por exemplo, um power e der um enter, agora quando eu der um ls, você verifica que a pasta teste 2 ficou com o usuário Jorge e o grupo power, porque o power faz parte do grupo do Jorge, entendeu? Então, que fique bem claro isso. Então, esse comando ID, ele é muito importante para que vocês enxerguem quem é o usuário e quem é e o usuário faz parte de quais grupos. Entenderam esse sentido? Então, naquela hora que eu botei root, o root faz parte do próprio usuário. O grupo dele também tem o root. Só que no grupo do Jorge não tem o Jorge. Só tem o user, que faz parte dos usuários, e o power, o will e o storage. Ok? Então, dessa forma, você pode trabalhar arquivos e textos. Eu vou fazer agora aqui com texto também, né? Vou aproveitar e vou fazer aqui o teste, por exemplo, um teste 2.txt, né? Eu vou mudar também para, vou deixar assim, Jorge e Power. E quando eu mudar, eu der o ls, verifica que aqui, ó, mudou também o arquivo, ok? O que isso significa? Se você mudar as propriedades da pastas e arquivos, você pode gerenciar e limitar acessos e alguns comandos. É claro que nas permissões que a gente já viu no chmod, nas videoaulas anteriores, nós já, vamos dizer assim, podemos mexer com certas autorizações, mas esse tipo de controle é muito bom para saber quem é realmente o proprietário e o grupo a quem ele pertence. Ok? Vamos dar um clear. Agora, nós vamos falar de um outro comando que eu não falei no chmod, que o chmod ele tem uma configuração especial, ou seja, permissões especiais. O que se chama permissões especiais? As permissões especiais estão dentro de controle de bit do ID, de donos, de grupo e dos outros. Ok, nós temos o SUID, que faz parte do dono, ok? Eu vou explicar cada um deles. Nós temos o SGID, que faz parte, e SGID, desculpe,
SGID, isso, que faz parte do grupo, e o stick. O stick é dessa forma, abreviada. Stick faz parte de outros. O que são essas configurações? Vamos lembrar aqui atrás que é o CH Mode. São configurações especiais que você vai trabalhar dentro de arquivos e de diretórios. O que o SUID faz? Vamos lá, pessoal. Vamos com calma, porque esse aqui tem que ter um entendimento bom. O SUID, quando o bit estiver ativado, o arquivo pode ser executado como arquivo. E não é esse set não é utilizado para diretório, é somente para arquivo. Ok? Vamos lembrar isso. Então, o SUID, e você pode ativar ele em arquivos para ser executado. Ok? Não é utilizado em diretórios. O SGID, ele, quando estiver ativado, o arquivo pode ser executado como um membro do grupo do arquivo. Quando o arquivo é criado dentro de um diretório, com esse bit ativado, o arquivo será criado com o mesmo nome do grupo. Esse tipo de comando, por exemplo, esse tipo de permissão, eu praticamente não usei nem o SUID, mas vale a pena, que está dentro do contexto desse treinamento, falar sobre essas condições especiais. E o stick eu utilizei um momento de necessidade na empresa que eu trabalhava, que eu tinha um servidor web, e aonde esse servidor nós rodávamos um software específico, que era um banco de dados, e esse stick ele vai fazer o que? Quando ele está ativado em um diretório, o arquivo criado nesse diretório somente poderá ser apagado pelo dono que criou o arquivo. Isso é legal. Por quê? Porque se você coloca o stick dentro de um arquivo, ou ativado em um diretório, os outros que têm o acesso, no caso lá, as estações de trabalho tinham acesso a esse arquivo e a esse diretório, eles não conseguiam alterar ou apagar aquele arquivo. Ou seja, você protege contra uma possibilidade de um erro, não é nem uma maldade, mas sim um erro que possa acontecer e deletar o arquivo e você, por exemplo, perder um banco de dados, né? Então é um item bem importante e eu utilizei e é bem legal. Então, como é que eu faço esse tipo de configuração para dar essas permissões especiais? Bem, muito simples. Vamos lá. Nós falamos no modo textual, falamos no modo octal, então é válido para esses mesmos comandos. O SUID, ele é comandado da seguinte forma. Se eu tenho shmode, aí lembra que eu tinha no modo octal, por exemplo, 777, e por exemplo, um nome do arquivo, por exemplo, que seja o teste.txt, que está aqui dentro da pasta mesmo onde eu estou localizado aqui, o teste. Então eu teria esse 777. Muito bem. Antes de dar esse comando, eu vou dar o ls aqui de novo, para vocês enxergarem os arquivos. Então eu tenho aqui o arquivo teste.txt. Repare que eu estou com uma permissão. O primeiro dash significa que ele é um arquivo, então eu tenho permissão total no dono, eu tenho leitura e execução do grupo e leitura e execução nos outros. Então, se eu quisesse mudar ou manter essas permissões do jeito que está e só colocar uma permissão especial
no formato SUD, eu daria esse comando shmode. Aí, nesse caso, como eu estou trabalhando no modo octal, o código seria 4. Aí eu botaria 755 para repetir, ou seja, esse código 4 é o bit correspondente ao SUID, e o 755 eu estou mantendo, que ele vai manter exatamente o teste, o arquivo teste aqui para alterar e marcar que ele tem essa configuração especial. Então eu vou botar agora o nome do arquivo, teste.txt, e lembrando, para fazer esse tipo de alteração você tem que usar o comando sudo. Se eu tentar fazer isso aqui, eu não vou ter permissão. Opa, tive permissão. Ah, sim. É porque o arquivo é meu, eu sou o dono. Vamos agora dar uma olhadinha como é que ficou? Vamos ver aqui. Repare que o teste.txt boxeou vermelho, e agora onde eu sou o dono, pode perceber aqui nos 3 primeiros dígitos, o R, W, e agora apareceu um S, que é o sinal que eu habilitei o SUID do arquivo. Ok? Ah, Jorge, então tá bom. Então mas eu continuo tendo a execução aqui, porque eu mantive, lembra que eu mantive aqui, ó, o 755, ok? Então eu estou mantendo o que? A leitura, a escrita e a execução. Eu só simplesmente marquei ele como sendo que esse bit SUID está ativado e o arquivo pode ser executado como arquivo, ou seja, o dono pode fazer isso, ok? O dono é que pode fazer tudo dentro desse arquivo, execução, e está boxeado. Agora, se eu quisesse ativar o código SGID, que seria o grupo, que seria o segundo grupo de letras, eu daria o mesmo comando, só que aí, como é o octal, o 4 aqui, ó, o 4 é octal. O que é o 4? 100. Então, como eles trabalham, todas as permissões especiais vão ficar nessa terceira letra de cada grupo, ok? Então, como eu trabalho no formato agora, no momento octal, que também serve para o textual, eu colocaria o 6, que seria 1, que vai aparecer aqui, um outro S, e o 0, porque o 6 em octal é 110. Vamos ver se ele aceita esse comando sem o surdo. Aceitou. Então, na hora que eu der o ls, repara que o arquivo teste.txt, agora eu tenho um S no dono, que é o código SUID, e tenho agora o S, que é o código SGID, ok? Eu vou deixar um post lá no site www.jsgslinux-tech.com.br, ok? Lá vocês vão ter um post sobre exatamente o que eu estou falando aqui nesse momento e essa teoria, e alguns exemplos dados lá na forma escrita, ok? Agora, se eu quisesse alterar pela terceira parte e colocar um stick nele, eu já colocaria, nesse caso aqui, um 7. Por quê? Porque aí eu vou ter a permissão no arquivo, no SUID ativado, no SGID ativado, e vou ter o stick, que também aparece aqui na coluna do X de execução. Então, quando eu coloco o 7, eu vou ter 1 ativado nas permissões. Vamos ver se ele deixa sem o sudo. Aparentemente sim. Então vamos lá. Agora vamos ver como é que ficou. Nesse caso agora, eu tenho
o S do SUID, o S do SGID, e agora eu tenho o stick que aparece no formato T. Okay? Então, dessa forma, eu consegui configurar os 3 grupos, ou seja, dono, grupo e outros, com todas as configurações. Então, o T aqui vai estar me protegendo esse arquivo contra terceiros, ou seja, outros usuários, não o root teria essa condição, porque é o administrador do sistema, mas outros usuários não conseguiriam deletar esse arquivo. Ok, pessoal? Então, dessa forma, vou limpar a tela. E esses comandos todos, agora eu vou voltar ele. Aí agora, para desabilitar todos eles, basta eu botar um 0. Lembra do 0? O 0 é bit que desativa todos os controles. Então, se eu botar um 0775, vamos fazer esse teste, ele vai retornar para a configuração original. Por quê? Vamos botar o LS aqui de novo. Vamos lá. É bom visualizar, é uma coisa importante. Então, por exemplo, aqui, o arquivo está com os bits especiais todos ativados, e eu, para retornar, eu vou botar exatamente, vamos lá, esse zerinho aqui, e aí eu vou desativar todos os bits especiais ao mesmo tempo, ok? Que eu vou botar 0 para a condição especial, que está sempre nesse primeiro dígito, que a gente tem que usar os 4 dígitos. Ok? Vou dar um Enter, vamos dar o LS de novo. Repara que agora ele voltou ao modo verde e voltou à configuração normal, somente com as permissões básicas que a gente já tinha deixado no início, ok? Dessa forma, eu também posso usar o modo textual. Como é que é o modo textual? Talvez quem não viu a videoaula, vamos dizer assim, pode entender agora rapidamente como é o comando. Então, o comando textual, eu ficaria U de usuário, mais, eu quero habilitar os bits, mais o S, que é o do usuário, aqui seria o S, ok? Vírgula, eu teria o grupo, mais o S também, porque também aqui a bandeira é S que vai entrar aqui, e depois, por último, os outros, que seria exatamente o mais T. Lembra que quando eu configurei no Octal ele foi SST, então aqui basta eu botar o T, ok? Vou botar o O aqui, pronto, como parâmetro de root. Vamos ver se ele aceita. Vamos lá. Então, agora vamos ver o LS. Repara que ele colocou SST, ok? Eu vou retornar. Vamos fazer essa experiência, que essa experiência eu nunca fiz. Então vamos fazer juntos. Vou cancelar as permissões especiais. Vou dar o clear. Vamos limpar a tela. Vamos dar um LS. Ele retornou. Ok? Ele retornou. E agora eu naquela hora só botei o mais. Eu tinha botado só o mais, não botei o O. Vamos ver se ele dá algum erro. Não, ele aceitou. Ok? Vamos ver como é que está agora. Ele aceitou. Então ele não precisava nem botar o O. Ok? Porque ele já entende que esse bit é um bit especial, ok? Então eu tenho a configuração especial de todos os bits significativos e dentro, que podem proteger arquivos, diretórios e outras configurações. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Se vocês gostaram dessa videoaula, aperte lá o sininho, inscreva-se no canal e lembrando, vocês podem visualizar o site www, que eu normalmente deixo aqui no fundo da tela, .jsg-linux-tech.com.br, que eu tenho post lá mostrando a teoria dessa videoaula nesse momento. Ok? Muito obrigado e até uma próxima videoaula.